Oi pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, tecnologia e pessoas há muito tempo. Tive o privilégio de conhecer muita gente interessante durante a minha carreira, continuar conhecendo gente de sucesso com muita história boa para compartilhar. Muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira. Eu tenho certeza que quanto mais pessoas com histórias inspiradoras, com casos, com dicas de sucesso, a gente gera um ciclo virtuoso aqui no nosso país de sucesso. Hoje eu tenho o prazer de trazer uma pessoa aqui com um tema que é super relevante e importante para a sociedade brasileira, para o mundo em geral, que é o etarismo. E eu tenho o prazer de trazer uma super especialista, que é a Andréia Tenuta. Aqui, Andréia Tenuta, é um prazer ter você aqui. Obrigado, Andréia. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, é um prazer. Andréia, você, quando eu vi as suas palestras e tudo que você posta, que você fala sobre o tema, eu falei, pô, é a pessoa pra gente falar sobre um tema tão relevante assim. Pessoal, a Andréia, ela é Head de Novos Negócios na Nature. Ela tem uma carreira de marketing muito bacana que a gente vai falar também. A gente vai falar da Nature Fest, que é um evento para pessoas de maturidade. E Andréia, você é uma especialista de um tema, não sei se posso chamar de especialista, chamado etarismo, né? O que é o etarismo? Boa. As pessoas confundem muito o etarismo, né? Acham que é um preconceito em relação às pessoas idosas, às pessoas conforme elas envelhecem. Mas a verdade é que o etarismo é o preconceito etário, em relação à idade. A tendência é que as pessoas, conforme envelheçam, sofram mais etarismo do que as mais jovens. Mas a verdade é que todo mundo sofre, tá? Um médico recém-formado, jovem, geralmente sofre etarismo, porque as pessoas tendem a ter uma crença menor do que médicos e médicas com mais experiência, branco, né? Exatamente. Na área da saúde isso acontece mais, mas de forma geral, no mercado de trabalho, mesmo nas relações sociais, o etarismo acontece com as pessoas conforme envelhecem. Etarismo, idadismo, ageísmo são 3 conceitos sinônimos, mas que tem se falado mais em etarismo, que é o preconceito etário, que as pessoas confundem muito, tanto a questão de quem se direciona e também como fazer isso dentro das organizações. Então, hoje se fala muito em diversidade, fala, quero criar o pilar de etarismo. Não, o etarismo é o preconceito etário, você tem que combater o etarismo, você não tem que né, trazer luz ao etarismo. Entendi, então, e etarismo não é só, então, de pessoas idosas. Não, é para todas as idades. Então aqui é um preconceito etário. Quando qualquer pessoa fala, você tá nova demais, você tá velho demais, já é um preconceito etário. Entende? É uma questão de RG, não vai ser a idade que vai definir. Minha filha costuma muito falar assim, com que idade eu posso fazer tal coisa? Eu falo, não vai ser a idade que vai ser o marcador, vai ser a sua maturidade para, enfim, tal coisa. Tem muitas coisas que a idade acaba sendo um marcador, mas que a gente tem que tirar um pouco isso. Não, porque o que trouxe essa fama agora do nome etarismo é um pouco dessa história de mais idosos no Brasil, né? E no mundo como um todo. Então parece que saltou aos olhos de todo mundo, existe um etarismo com os idosos, mas bom saber que é para todo mundo muito legal o exemplo do médico, né? Exato. Do médico, do psicólogo, do dentista, né? Você fala, você quer alguém de cabelo branco, super experiente. Com mais punch, né? Com mais punch, a coisa assim. Exato. E o contrário também. Diz a lenda que no Brasil, no final do século, vão ser 1/3 de idosos. Exato, a gente está envelhecendo num ritmo extremamente acelerado. O Brasil não é mais um país jovem, mas tem uma cultura muito jovem-cêntrica, né? Então, assim, a pirâmide já inverteu faz tempo, mas ainda se valoriza muito as pessoas jovens. Por isso é muito forte o etarismo, as pessoas associarem as pessoas mais velhas. Eu não sei se você sabe, mas a cada 21 segundos nasce uma pessoa 50 a mais no Brasil. Então, desde a hora que a gente começou esse papo aqui, já nasceram várias pessoas 50 a mais. A gente está envelhecendo num ritmo extremamente acelerado, esse dado é um fato. E para você ter uma noção, que a França demorou 120 anos para envelhecer, a gente está envelhecendo em 20. Então é um ritmo muito, muito acelerado e que isso reflete no mercado de trabalho. Né? Então a hora que a gente olha para o mercado de trabalho, nas empresas, você não vê essa representatividade de pessoas. Eu preciso repetir essa estatística que é muito legal para todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu entendi. A cada 21 segundos nasce uma pessoa 50 a mais no Brasil, é isso? Exato. Que coisa. Exato. Que coisa.
Então quem faz aniversário de 50 anos tem que estar comemorando que está nascendo novamente. Tem que comemorar sempre, né? E ter orgulho da idade, não Sem querer dúvida. esconder. Não é, né, a gente fala muito, não tem que ser anti-idade. Tem muitos produtos, serviços, né? Anti-envelhecimento, anti-idade. Com sorte, todo mundo vai envelhecer. Sim. Então a discussão aqui tem que comemorar sim, quando faz 50, quando faz 60, quando faz 40. Você comentou que eu fiz aniversário recentemente, eu comemoro datas redondas, datas não redondas. Sempre tem que ter um motivo para comemorar, porque a gente carrega aqui uma história, uma experiência, vivências que fazem sentido para ser a nossa melhor versão. Né? Então, outro dia eu fui num evento de diversidade que a pessoa falou, eu tenho 40 e aparento ter 20. Não, gente, não precisa ficar nessa guerra do que você aparenta. Enfim, isso é etarismo. Etarismo. E o Andréa, vai ter que ter uma revolução muito grande de costumes, de usos, de cultura no Brasil, né? Pela essa velocidade que você está falando. Porque se a gente está nessa velocidade grande de envelhecimento da população, é uma mudança e uma baita oportunidade de negócios. Né? Exato. É uma mudança de mentalidade, né? Já que a gente está envelhecendo, pensando no mercado de trabalho, na contratação de pessoas e também para atender esse mercado consumidor. Então, quando você fala oportunidade, hoje, eu não sei se você sabe, existe um mercado prateado que movimenta 2 trilhões no Brasil. Ou seja, tem muito dinheiro parado na mesa de marcas que não olham, não atendem e não conversam com esse público. Porque os times super jovens que não se comunicam e tem essa galera que está envelhecendo e que tem um poder de consumo alto. E aí, a conta não fecha. Né? Cada termo legal que você está trazendo, né? O que é o mercado prateado? Eu entendi, mas explica que é muito legal. O mercado prateado é o mercado consumidor de pessoas 50 a mais. Então, é um mercado onde as pessoas hoje consomem, investem, estão sedentas por conteúdos, produtos e serviços, e que movimenta, assim, muito, mas tem muitas marcas que esquecem. E daí nasce muito a nossa tese de que os times das empresas precisam ser intergeracionais, ou seja, ter a representatividade das diferentes gerações, porque se você tem só um time jovem, não vai olhar para isso mesmo, porque nem passa pela cabeça que uma pessoa de 60, 70, 80 anos vai consumir aquele conteúdo, aquele produto, aquele serviço. Então o mercado prateado é algo muito bacana. Só tende a crescer. Pessoal, estou me sentindo muito representado. Eu como 50 a mais, né? Por isso que eu queria falar também desse tema etarismo. Eu tenho vários amigos, a maioria dos meus amigos nessa faixa, e a gente vira e mexe conversa sobre essa história. E a Maturi, né, que você é Head de Novos Negócios, faz isso. Até bacana o que eu vi lá, transformando o mundo por meio de potência da maturidade. Acreditamos muito na potência da maturidade, né? Porque as pessoas estão envelhecendo e isso não significa que a pessoa tem que parar. Parar em todos os sentidos, seja nas relações sociais, amorosas, profissionais, em todos os aspectos, muito pelo contrário. É que antigamente se tinha muito uma mentalidade de conforme a gente envelhecia, a vida tinha acabado. Até porque a expectativa de vida era muito menor, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, tendo menos filhos, né? A conta continuo produzindo e quero, não só por necessidade financeira, mas por necessidade para manter a cabeça ativa, se sentir útil, enfim, tem diversos fatores aqui. E a gente vive num país subdesenvolvido que a grande maioria precisa de dinheiro também, não é só, né? Não é só pelo politicamente correto, não. Exato. Então a Maturi acredita sim na potência da maturidade, mas a Maturi já tem 9 anos. Esse é um tema muito novo hoje. Então, imagina 9 anos atrás, né? É um tema que ainda é tabu. Falar de envelhecimento é tabu, né? Porque a questão do envelhecimento é muito externa. As pessoas tendem a se colocar muito no outro. Fala, para minha filha, eu sou velha. Para mim, meu pai é velho. Para o meu pai, o tio dele é velho. Assim, sucessivamente. Mas a verdade é que a gente está envelhecendo diariamente, e tá tudo bem. Mas a gente precisa incorporar isso, não deixar isso externo a gente. Então a Maturi nasce, há 9 anos atrás, muito para ser um lugar de incentivar tanto a contratação de pessoas 50 a mais,
quanto o empreendedorismo maduro, já que não tem vaga suficiente ainda no mercado para todas as pessoas que precisam de emprego. Isso é um fato. Então, a Maturi nasceu como uma plataforma de contratação e ao longo desses 9 anos a gente tem uma atuação bem mais ampla que a gente pode explorar aqui, mas é muito para trazer essa conexão entre as pessoas, porque 50 é um número que a gente percebe claramente que existe maior dor no mercado. O que eu quero dizer é, 27% da população brasileira está acima dos 50 anos. A hora que a gente olha para as empresas, a média que a gente vê no quadro de funcionários é de 3% a 5%. Ou seja, tem um gap muito grande, essas pessoas precisam trabalhar e não estão dentro das empresas. E onde estão? Pois é. Então a Maturi nasceu para ajudar contratação e geração de emprego, trabalho para as pessoas 50 a mais. Isso ainda faz até hoje? Sim, sim. A gente nasceu muito para pensar em como dar dignidade para as pessoas conforme elas envelhecem. Sim. Dignidade passa por renda. Sem dúvida. Né? E renda passa por emprego. Agora, então, são empregos para todos os níveis, todas as profissões. Então, tá bom. Pode ser um gerente, um diretor, um funcionário, um empacotador, um estagiário. Pessoa que voltou a estudar, se aposentou, se reinventou na carreira. Alguém que se alfabetizou. Sim. Para todo mundo que está nessa... Para todas as realidades. O que acontece? A gente começou com essa plataforma, que antigamente era Maturi Jobs. Hoje a gente tem mais de 250 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro. É gratuito, as pessoas se inscrevem, fazem parte desse ecossistema. Mas a gente tem um trabalho árduo de educar o mercado sobre isso. Né? Então, esse papo que a gente está tendo preciso treinar e educar os RHs, as lideranças, as empresas, de que é importante acreditar nesse mosaico de talentos. Sim, né? Sim. Ótimo. Mas é uma jornada. Muito legal. Pessoal, como sempre aqui a gente vai ter todos os contatos da Andréia, da Maturi, como encontrar e como ajudar e como gerar mais emprego para esse pessoal, né? Porque a gente fala muito de geração de emprego para diversidade, né? A gente fala de gênero, de raça, de muita coisa, né? E agora a gente inclui gerações nessa história, diversidade geracional. E quando se fala em diversidade, é muito comum tratar os temas identitários, geralmente os 4, né? Gênero, raça, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Isso. Agora tem empresas que estão trabalhando a questão de gerações. Que legal. Mas gerações é super interseccional. Ou seja, cruza com todos os pilares identitários. A mulher vai envelhecer, a pessoa preta vai envelhecer. E como discutir a questão do envelhecimento com os outros recortes da diversidade? Sim. Essa é uma discussão interessantíssima, mas a gente está bem distante dela na prática. A gente está indo nessa história. Então, mas além da geração de empregos, tal como você falou, ainda tem um trabalho mais amplo, né? É porque o que a gente costuma ver? Na prática, a gente precisa preparar o ambiente para ele ser um ambiente inclusivo. Não adianta ter uma frase boa, né? Que não adianta convidar para festa se não chama para dançar. Ou seja, não adianta contratar se você não estiver preparado para isso. Então, você contrata pessoas 40, 50, 60 a mais, mas a liderança não está preparada, o RH, o próprio time para trabalhar, né, tem aqueles estereótipos, ou seja, tem um etarismo muito forte, do tipo, essa pessoa não é tecnológica, essa pessoa não vai dar conta, muito associando por conta da idade. Né? Existe ainda um estereótipo muito associado à pessoa mais velha, a uma pessoa mais lenta, menos inovadora, menos tecnológica, o que é uma miopia. Sim. Mas é tão inconsciente que as pessoas já tendem a pensar nisso. Associa o quê? Ao jovem, a rapidez, inovação, né? Mas assim, a gente tem conversado muito, a gente trouxe aqui alguns empresários, algumas pessoas de startup. Eu acho que naturalmente isso vai se encaixando. Espero que isso evolua rápido, porque o pessoal de startup, em geral associado àquele pessoal novo, com ideias brilhantes e com muita energia, e vamos falar startup de qualquer coisa que seja, né? E no mundo de tecnologia, de onde eu venho, isso é bastante forte. Mas a gente começa a ver que carece de alguma experiência, talvez um pouco de vivência no mundo empresarial, de tecnologia, de entender o que era uma empresa, de passar... Isso aí, de casca grossa mesmo, assim, né? De trabalhar. Então, muitas startups estão entendendo que juntar
essa juventude no sentido de Sim. inovação e força, com a experiência, é o que vai fazer uma startup de sucesso. Isso é super potente, né? A Nature olha para a questão das pessoas 50 a mais, mas nós incentivamos essas relações intergeracionais. Não é ter somente pessoas 40, 50 a mais, e sim esse mix, né? É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas. Então a gente tem que ter aí esse, né, tirar toda a potência e a força desse mosaico de talentos. Então é uma troca muito rica. Falar das gerações é bom, mas tem algumas ressalvas para não reforçar os estereótipos, né? Sim. Mas é importante a gente entender que cada geração viveu uma situação macroeconômica, enfim, completamente diferente, e que todas as influências tornam quem são essas gerações. Então, é potente, né? Pensando em tecnologia, assim como em todos os ambientes aí, todas as áreas, setores, enfim, esse mix, esse aprendizado aí entre gerações. E tem funcionado? Tem. Assim, estatisticamente, a gente tem gerado mais oportunidades para os 50 a mais, a gente tem diminuído as pessoas com dor de perder o emprego ou de não se achar alguma coisa? O volume ainda é pequeno, né, de contratação. Então, eu brinco que a gente existe para um dia não ter que existir. Então, deveria ser orgânico, deveria ser natural, né? Mas quando a gente acompanha os indicadores das empresas que contratam, que têm times intergeracionais, todos os indicadores de resultado do negócio e gestão de pessoas melhoram. Pesquisa de clima, turnover, absenteísmo, inovação, lucratividade. Então, aqui não é só o certo a se fazer, pensando em impacto social, mas é uma estratégia de negócio. Então, para as empresas olharem e terem um olhar não só para a performance interna, mas também olhando no resultado final. E no mundo? Como está isso no mundo? Porque talvez não tenha um problema tão grande quanto no Brasil e países subdesenvolvidos. A questão do etarismo é algo mundial, né? Em alguns países mais, outros menos. Então, você pega os Estados Unidos, hoje a média de pessoas 50 a mais nas empresas, 30%. É muito acima, né, do que aqui. Até nós trouxemos, faz 1 ano e meio, uma certificação americana, que é de Boston, chamada Age Friendly, para reconhecer as empresas que possuam práticas voltadas para as pessoas 50 a mais. Se é realmente um ambiente inclusivo. Mas a gente teve que tropicalizar os critérios, porque a realidade é muito diferente daqui. Né? Mas, de forma geral, no mundo, né, na Europa, que são países mais envelhecidos, mesmo assim, não tem uma cultura tão jovem-cêntrica como o Brasil, mas o etarismo ainda é algo que deve ser combatido, falado e citado por uma questão cultural. Né? Quando você olha no mercado de trabalho, os desafios são menores em alguns países, até por conta da realidade demográfica. Mas sai um relatório da ONU, onde eu não lembro agora a quantidade de países, mas um volume bem grande de países, que o relatório diz 1 a cada 2 pessoas já sofreu algum tipo de preconceito etário. Então, é algo que existe, é muito velado, e as pessoas nem se percebem. Né? É algo que ainda a gente está num nível de criar consciência. O que é isso? Para eu ter uma atitude que não seja etarista, por exemplo. Né? Porque pensando bem, como você fala, é velado, né? Muito no velado. Brasil, não é uma coisa que alguém vai falar assim, olha, estamos dispensando aqueles profissionais, ou não estamos contratando, nem estamos considerando aqueles profissionais, e parece que não se fala abertamente. É por causa da idade, fica muito assim. Todos os dias eu converso com diferentes empresas onde falam, Andréa, aqui não tem restrição de idade. A gente contrata todas as idades. Eu falo, que ótimo! Me conta quantas pessoas você contratou no último 1 ano. Daí a pessoa não sabe me responder. Ou se me responde, é um percentual baixíssimo. Né? Então, assim, é inconsciente ainda. É um processo que, na hora da contratação, eu não vou excluir porque tem tal idade. Mas por conta de vieses inconscientes, se associa a que aquela pessoa mais jovem vai performar. E tomara que deixe de ser exceção, né? Porque assim, olha, aquela pessoa começou uma carreira nova aos 60 anos de idade. A pessoa está escrevendo alguma coisa, ou fazendo, ou começou a cantar a partir dos 65 anos de idade. Histórias assim são mais comuns. Que essa história seja comum. Assim, tudo, que não seja assim, tudo bem que ele começou a trabalhar de novo aos 60 anos. Exato. E
né? E daí, isso. quer dizer que se ele vai viver até 80, 90, ele tem mais um terço de vida dele profissional numa coisa nova, diferente, né? Acho que isso a gente tem que exaltar, enaltecer, até que fique uma coisa natural, comum. Exato. Tô falando de coração porque daqui a pouco eu chego lá também, né? Então... Mas é tão estrutural, né? Eu tava lendo um livro com a minha filha outro dia e no livro, sempre, né, nas histórias infantis, porque a velhinha, corcundinha, com bengalinha. Então, assim, parece um exemplo bem trivial e básico, mas isso reflete o quê? Minhas filhas, que elas têm TEDx diários de combate ao etarismo em casa, ou seja, elas não estão num ambiente, né? Elas têm isso, porque elas recebem essas informações de que o vovó, bisavô delas não são essas pessoas corcundinha com bengala. Pois é. Mas elas associam. Por quê? Porque é onde elas vêm. Ainda tem placa de pessoa idosa corcundinha. Tá mudou, né? A lei mudou e até 5 anos vai mudar. Mas se vê e se fala no diminutivo, né? Que fofinha, aquela velhinha, bonitinha. Pois é. Eu não me vejo, né, com 60 anos sendo chamado daqui a pouco de... velhinho. De idoso, né? E meus amigos que estão chegando lá estão brincando. Pô, vou pegar aquele cartão pelo menos para eu parar ali. Então o cara, ele corre uma meia maratona de manhã, e depois ele para na vaga de idoso do shopping de 60 anos, que não faz sentido, mas tá bom. Acho que nos aeroportos já mudou um pouco essa regra. Eu vi as filas de prioridade, acho que não é mais 60 anos. Acho que eles põem mais, algumas companhias põem 70 anos, alguma coisa assim. Eu vi algum lugar que eu tava, não vou lembrar, que é 70 anos. Falei, pô, já estão... Logo agora que eu vou chegar lá daqui a pouco, agora não vou poder mais ter a prioridade lá no avião. Não é a idade que vai definir se você tem condição ou não. Tem tantas pessoas que não têm condições de ficarem na fila por uma questão de saúde e não é a idade o marcador. Então a gente tem que desconstruir um pouco que a idade é o marcador para tudo. Não é a idade que vai definir quem é você. Sim. Mas a gente aprendeu dessa forma. Então a gente está num processo de desconstrução. Né? Porque ainda existem, se vai na farmácia, no supermercado, produtos anti-idade. Muitos. Sim. Isso é um termo super etarista. Anti-idade. Não, é pró-idade. É algo assim... todo mundo vai envelhecer com sorte. Argumento de venda antigo, né? Exato. Que deve vender ainda, né? Vende e, de novo, as pessoas nem se dão conta. Tá lá... e tem ainda muito uma cultura, né, do rejuvenescimento, você tem que parecer mais jovem, existe uma questão cultural, e não se muda do dia pra noite, então é muito um processo de começar a trazer mais consciência e aprender sobre o tema. Vai chegar lá, que bom. Pessoal, como vocês já viram que a Andréa discursa muito bem sobre o assunto, eu esqueci de falar que ela também é palestrante, né? Então a gente vai ter também mais informações da Andréa sobre isso para palestras, com elas são sempre ótimas. Dá para perceber. E aí eu fui ver que existe um evento chamado Maturifest. O maior festival de trabalho e empreendedorismo 50+. Que é esse aqui, ó. Ele vai acontecer 14, 15 e 16, ele tá indo para a 7ª edição. Já é a 7ª edição. 7ª edição, ele começou há 7 anos atrás como um evento muito focado em empreendedorismo. Sim. Já que não tinha tantas vagas, né, incentivar o empreendedorismo maduro. E ao longo desses 7 anos, a gente tem aumentado o tamanho dele, né, tem trazido também uma discussão para as empresas. Então, hoje é um evento onde a gente traz temáticas para as pessoas 50+, e para as organizações que querem trabalhar o tema ou, enfim, tem a intenção de... E também discussões trazendo até pessoas do poder público, enfim, para trazer um ecossistema com um olhar interessante de envelhecimento. Então tem histórias mais inspiracionais, tem oficinas práticas para quem quer se mudar de carreira, para quem está procurando emprego. Então, uso de LinkedIn, ferramentas digitais, inteligência artificial. Que bacana. Enfim, é um evento incrível. 3 dias de muitas horas de conteúdo. 3 dias, bastante, um eventão, na verdade. Eventão, nomes de pessoas famosas, pessoas especialistas no tema. A gente sempre tem um desafio de superar a edição anterior, né? Então, o ano passado nós tivemos aí 2.500 pessoas inscritas. Poxa.
Grande evento. Exato, é super potente e eu te espero lá, hein? Eu estarei lá com certeza. São 3 dias. E para se inscrever, como é que faz? Só www.maturifest.com. Tá bom. Então tem as inscrições, tem gente que quer ir só no online, porque tem transmissão ao vivo. Ah, tem ao vivo No também. dia 14 é só online, porque a gente traz pessoas de outros países, enfim. Então a gente faz só online. E 15 e 16 é presencial com transmissão ao vivo na Unip aqui em São Paulo. Ah, então para todo mundo também que está fora de São Paulo, pode acessar online e participar. Pode. Que legal. Muito bacana. Vou confessar que eu não sabia O quê? desse evento. Ah! Juro por Deus, não sabia desse evento, aí fiquei com raiva de mim mesmo, porque eu fui pesquisar o evento e vi que é muito bacana. Vi a edição do ano passado, tava lá, acho que o Ari Fontoura. Então é um evento muito bacana, focado. E legal que é tanto para empregos, oportunidades de empregos e para o empreendedorismo. Exato. A gente discute todas as questões, né? Tem a OMS fala de 4 pilares do envelhecimento ativo, que passa por saúde, a parte social, de networking, financeiro. Então a gente passa por esses pilares de forma leve e gostosa. Sim. Então a gente tem aí uma audiência. Ano passado nós tivemos pessoas desde 19 anos até 102 anos. A média tá nos 50 mais, né? A gente tá lá entre 50 e 60, a maior parte da audiência. Mas é para todo mundo. Então é uma conversa para todo mundo, não só para quem tá nessa faixa de idade. Eu mesma não sou 50 mais e já trabalho com esse tema há alguns anos, né? É isso, a gente vai chegar lá. Então esse é um festival que eu recomendo muito. Óbvio que eu sou suspeita para falar, mas sempre tem temáticas muito interessantes, sempre saem com reflexões interessantes. Tem nomes bem bacanas aí. Bem bacanas, estarei lá participando com certeza, Andréa. E é importante falar porque de empreendedorismo. Por que empreendedorismo? Né? Porque muitas pessoas fizeram carreira nesse mercado de trabalho e começam a trabalhar lá aos seus 18, 20 e poucos anos, né? E trabalham até os seus 50 e poucos anos, onde alguns perdem o emprego por questões... O sobrenome corporativo. Perde o sobrenome corporativo, né? E algumas pessoas, e eu falo por conhecer várias delas, né, que tiveram nesse mundo corporativo por muitos anos, tem que fazer alguma coisa a mais, né? Então você também incentivar empreendedorismo nessa faixa etária, de falar assim... Não é o momento, sim é o momento de inventar alguma coisa, de fazer algo que gosta, né? Então, o importante desse lado do empreendedorismo é ótimo. E é um caminho necessário, muitas vezes, né? Tem gente que vai empreender por amor e tem gente que vai pela dor. Sim. Então, o ideal é que se prepare para isso de diferentes maneiras. Tem pessoas... Hoje ainda se fala em aposentadoria compulsória em algumas empresas, né? Não faz sentido, mas ainda existe, que Bastante. A aposentadoria compulsória nada mais é do que bater uma determinada idade e tem que parar de trabalhar, o que é um absurdo, porque é a idade que está sendo o marcador, né? E não a performance da pessoa. E daí, eu paro, o que eu vou fazer? Continuo com vitalidade, querendo produzir, tem pessoas no auge da sua operação e entrega, tendo que parar de trabalhar, mas nunca parou para pensar na possibilidade de empreender. E o que é empreender, né? Então, é algo que também existe um processo de educação, de mudar a mentalidade. Então, vou parar de ser um mundo corporativo e vou empreender. Tem suas dores, como em todos os ambientes, digamos assim. Mas é um caminho bacana. Muito bacana. E existe até a forma que as empresas têm que trabalhar está mudando também. Então, a empresa e as empresas atualmente têm que se adaptar a isso, certo? Certíssimo. E as pessoas também. E trabalhar essa história de preconceito das pessoas como um todo. Isso até que a gente tinha conversado um pouco antes, né? Existe um papel das empresas e existe um papel das pessoas de todas as idades, né? Exato. A gente não ter essa história do preconceito. Eu não lembro se foi você que me falou sobre a palavra aposentada, né? Não sei sim. Que você me falou, que acho que até o termo que você falou agora de aposentadoria compulsória, eu lembrei que o aposentado... Tem um peso muito... né, forte, se a gente para, o que é aposentadoria, né? As pessoas param de trabalhar para ir para os aposentos. E aposento é aquele lá, o quarto fundo, escuro, lá no fundo.
A pessoa para de trabalhar, tem que ficar na sala de estar, não no aposento, né? Então, assim, a própria palavra já traz uma conotação pesada e pejorativa. Em espanhol é jubilación, que dá uma coisa mais positiva. Então, é algo assim, independente se está sendo um processo bacana ou não tem que ser pesado, né? Sim. Tem que ser algo fluido. E é algo que a gente incentiva as empresas também, tá? Por mais que a Maturi começou com uma plataforma de contratação e nosso foco é a parte de contratação, nós fazemos programas de preparação de transição de carreira e aposentadoria. Legal. Ou seja, como acolher as pessoas para se prepararem emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, todos os aspectos sobre a aposentadoria. Meu pai, com 70 anos, caiu a caneta, ele teve que parar de trabalhar. Ele não foi preparado para isso. Eu falei, vai cair numa depressão, tá na roça, né? Sim. Enfim, ele conduziu, a gente foi dando o suporte e foi. Mas eu sinto, sim, que a saúde dele emocional enfim, todos os aspectos da saúde dele caíram depois que ele parou de ser uma pessoa produtiva, né? Então... Mesma coisa aconteceu com meu pai. Meu pai já é falecido, mas acho que quando ele trabalhou a vida toda. E quando ele parou de trabalhar, que ele até achou ele mesmo, vou aposentar um pouco mais cedo e tal... Não ficou bem no primeiro momento. Não tá nenhum preparo para essa parada. Talvez a nossa geração já esteja um pouco mais... A nossa não, a minha. Você é um pouco geração um pouquinho mais nova. Não tá tão longe. A minha geração talvez já esteja um pouquinho mais preparada para esse momento. Mas eu acho que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que se preparam para isso. Tem uma questão de autoconhecimento. Uma pessoa... né? Tem muitos fatores que dependem da pessoa. Mas a Maturi nasceu por conta disso. O Morris, que é o fundador, ele se inspirou na história da avó dele. Com 82 anos, ela teve que parar de trabalhar. E porque ela sofreu um acidente no caminho do trabalho, enfim, ela teve que parar de trabalhar. E ele percebeu que a saúde física e mental dela caiu drasticamente com esse processo. E foi aí que ele foi começar a estudar o envelhecimento, enfim. E a Maturi nasceu em cima de uma história sobre essa, né? Sim. E é isso, a gente está vivendo mais e tem que se preparar em todos os aspectos. Sem dúvida, aí tenho... adoro o tema, né? E porque também eu tenho exemplos na família maravilhosos, né? Então, assim... Minha mãe, né, que sempre... Minha mãe assiste todos os episódios. Ainda bem, né? Então, minha mãe tem... Vou ter que falar a sua idade. Minha mãe tem 91 anos. Que demais. E dirige. Dirige ainda, tem carta. E vai, faz comida, leva para mim na minha casa. Pega minha tia, que tem 95. Mãe é mãe, né? Pega minha tia, que tem 95 anos de idade. Demais. E as duas saem domingo, vão à igreja, voltam. Durante a semana elas vão ao banco. E eu contei essa história de aposentadoria, que você tinha me falado antes, esse termo de ir para os aposentos. Eu falei assim, você tem razão, filho, não tem nada a ver esse termo. Então, acho que é um termo que a gente devia... Talvez um próximo tema, uma próxima palavra a ser combatida, né? Jubilação é mais bonito do que aposentadoria de ir para os aposentos, A gente usa muito transição de carreira, porque não importa se a pessoa vai parar ou vai continuar sendo produtivo financeiramente, mas você está num processo de transição de carreira. Não sei se é o melhor nome ou não, mas a gente tem que evitar a aposentadoria. Um outro termo também discutível é se é idoso ou se é velho, né? Essa é uma boa discussão que daria pra gente ficar só um episódio só pra isso. Porque o velho, e mesmo a palavra idosa, ainda carrega um peso muito grande, negativo. Mas o que é velho, né? O que é o velho, né? É que ainda tem... as pessoas estão envelhecendo. Hoje eu sou mais velha do que ontem. Mas hoje a gente fala muito da pessoa idosa. E a gente prefere falar... As pessoas são matures. Entendi. Você tá um neologismo aí. Você tá criando... Carinhosamente, as pessoas são matures. São matures. Não sei, ontem mesmo alguém falou pra mim, eu fui não sei aonde que a pessoa era mature. Eu já tava virando adjetivo. Você delirou. Falei, isso, esse é o adjetivo. Porque idoso é quem tem um pouco mais de idade, né? E velho... é aquela pessoa que perdeu a capacidade de sonhar e se divertir, por exemplo. Então, eu não gosto muito da palavra velho. Mas se a gente trouxer a palavra velho e velha para objetos, por exemplo, né? Eu faço muito essa analogia para as minhas filhas. Isso tá velho, não quero mais. Então, mas cumpre a função que se propõe, não cumpre? Exatamente. Então, não importa que você não queira mais. É a mesma coisa para as pessoas. Mas, de novo, a gente associa uma coisa velha que não funciona mais. E não é uma correlação que precisa ser desconstruída. Sim. Talvez, quando a gente conseguir desconstruir 100%, a palavra velho e velha não seja tão ruim. É verdade.
É verdade. Mas por enquanto vamos falando... Matures. Matures. Ou maduras, talvez? Não. Sim, sim. Mas você sim. prefere ainda mature, né? Não tem madura, mas madura é uma boa Na palavra. verdade, a gente gosta muito de falar, quando for tratar alguém, muito perguntar como uma pessoa prefere ser chamada, né? Agora, falar melhor idade, não, pelo amor de Deus. Melhor idade é muito chato. Você está na melhor idade. Não, você tá forçando um pouco a barra, né? Forçando muito, né? Muito a barra. Porque, assim, cada idade tem as suas dores e delícias, né? Então, não tem essa. Ótimo. E essa história de diversidade geracional, eu vi também que existe até é um tema que está até participando de MBAs, né? Sim, Existe um MBA que eu vi lá, ou seja, aulas sobre diversidade geracional. Exato, é algo que agora vai ser lançado, o MBA na PUC de Minas. Eu e o Morris estaremos lá como uma das disciplinas. Temos o prazer de ter sido os convidados. Vai começar agora em setembro, por sinal. É o primeiro MBA sobre o tema, então é algo muito novo. Diversidade, equidade e inclusão é um tema que há um pouco mais de 10 anos, 15 aqui no Brasil, tem tomado mais proporção e profundidade. Mas nunca se trata o tema de gerações. Sim. E agora esse MBA vem para falar somente, bem nichado, sobre esse recorte aí geracional. Que então bacana. Vai ser bacana. Então tem que incluir aqui, pessoal, que além de líder de novos negócios, de palestrante, eu tenho que colocar que professora também agora. A gente tem mil papéis. Tá com 1000 papéis, tá como professora também no tema. E quando a gente olha a sua carreira, André, então a gente vê lá que você tem uma carreira de marketing de muitos anos, né? Então você tem uma base e daí vem esse bom papo, essa sua habilidade toda que é muito legal. E por que você começou a trabalhar com isso? Legal. Na verdade, a maternidade me fez repensar minha carreira, né? Isso para mim foi um divisor de águas. Então, eu sou formada em administração com ênfase em marketing, fiz minha carreira toda na área de marketing em diferentes empresas. E a maternidade me fez repensar o que eu queria, que mundo eu queria para essas minhas filhas, né? Eu tenho 2 meninas e... Por muitos anos eu trabalhei numa empresa onde fazia contratação de pessoas e eu via muita exclusão nos processos seletivos. Então, e algo, de novo, muito inconsciente. E aqui eu não estou falando de questões raciais, não, coisas muito básicas. Essa pessoa tem que morar em tal lugar, essa vaga é feminina ou masculina, coisas mais, né? E eu vi aquilo e para mim não fazia sentido. E eu comecei a repensar um pouco o mundo, não só a minha carreira, mas em que mundo é esse, né? E foi aí que nos últimos 7 anos, na minha segunda filha, é que eu falei, não, a hora é agora. E daí eu comecei a estudar e a mergulhar no mundo de diversidade, equidade e inclusão, para entender como a gente poderia fazer essa transformação. Então a maternidade para mim foi um gatilho. Sim. E o segundo gatilho foi exatamente o que eu acabei de contar do meu pai, de ter que parar de trabalhar. Que bacana. Isso é algo que para mim não fazia sentido e a gente conversou muito sobre isso. Eu falo bastante, ele não fala quase nada. Então, mas eu ficava refletindo com ele aqui o que fazia sentido e o que não fazia. Então esses 2 gatilhos me fizeram repensar aí esse tema. Então, tenho 2 filhas meninas, eu comecei muito focada na questão de gênero, mulheres e tal, né? Natural seriam mulheres, Exato. Eu comecei muito nesse foco de gênero, eu tenho um olhar amplo de diversidade, mas nos últimos 4 anos me aprofundei na questão de envelhecimento e inserção das pessoas, muito pelas minhas vivências. Eu acho que a gente é o que a gente vive, né? E as nossas histórias fazem um pouquinho do que a gente é. Então, essa minha mudança de carreira, e eu amo o que eu faço, né? Sou apaixonada, em cima dessas experiências. Que bacana, que bacana. Porque quando a gente olha lá, eu estava dando uma olhada no seu LinkedIn, por exemplo, bem ativo, né? E tem lá, marketing, mas muito. Você tem 14 anos, empresa. E de repente, fala, tem uma guinada aqui, né? Tem uma guinada para isso, muito bonita a história, né? E isso exige coragem, né? Porque você tá lá numa carreira corporativa de bastante tempo. Como assim? Você vai arriscar? Vai para empreender? Diversidade. Que mercado é esse, né? Enfim. Não é fácil não. Dá tempo de tomar cerveja? Opa! Dá. Então, vou te dar uma cerveja aqui. Olha, obrigada. Essa aqui é uma cerveja artesanal. Que demais. Que é a Hiller Beer. Essa aqui, ó, é uma edição especial para o sucesso brasileiro. Você achou chique. É feita com... esse aqui é o Tídio, é um sócio meu de uma outra empresa. E Hiller é esse cachorrinho aqui. E ele planta o lúpulo.
Que demais. Aqui no Brasil mesmo. Você sabe que o lúpulo é uma coisa muito europeia, mas ele planta ali, ó, perto de Passa Quatro, e tem conseguido bons níveis de um lúpulo com produtividade, e ele começou a produzir a cerveja. Tudo a ver com o tema aqui de sucesso à brasileira. Tudo a ver com sucesso à brasileira, feito do Brasil, basicamente aqui. Então Muito depois bom. você experimenta a cerveja bem gostosa, essa é uma Brazilian Ale ali, que vale muito a pena. Ele é sócio de uma outra empresa, uma empresa que eu sou sócio de consultoria e tecnologia, te falei, que é a Multi. Muito bom. A Multi, a gente faz consultoria de TI end-to-end, que a gente chama, desde estratégia de TI, a implantação de soluções, até muito recrutamento, seleção, alocação de profissionais de TI. Legal. Né? Então, se tiver eu sei, a gente quando olha o nosso time Multi, e aí eu fui pegar alguns dados, né? Essa é uma parte do time da Multi, uma parte do pessoal que trabalha em RH, liderança, né? A gente tem... Esse é o pessoal de gestão e controle da Multi. A gente tem um público bem feminino na liderança, mas eu fui pegar os dados de idade. Eu tenho que trazer os dados de idade. As meninas da Multi, delas não, com certeza, mas só brincando, né? Mas a gente, quando olha, eu estava falando até com a Débora, que cuida dos recursos humanos lá, a gente tem um leque de pessoas, o nosso ecossistema de consultores, aproximadamente 230 consultores que trabalham alocados e especializados, desenvolvedores, implementadores, analistas, gerentes, tudo. A gente tem 43% de pessoas acima de 40 anos de idade. Uau! Parabéns! Parabéns, porque vocês estão muito acima da média. Muito acima da média um pouco por convicção e um pouco por conveniência, tenho que confessar. Sou eu, Alexandre, meu sócio, porque, né, esse aqui é o Ale, meu sócio ali, a gente é 50 plus, a gente conhece muita gente, a gente está nesse mercado de tecnologia há mais de 30 anos. Então, a gente conhece muita gente desse mundo de tecnologia. E essas pessoas vêm trabalhar. Então, a gente tem, por exemplo, uma fábrica de software com muita gente sênior. Sim, desenvolvendo novos, trazendo, contratando os estagiários, mas com muita gente sênior. A gente faz projetos com muita gente sênior. Isso tem sido diferencial positivo da Multi hoje. A gente faz, porque a gente tem pessoas com muita experiência, que estão lá há 30 anos, que já implantaram, desenvolveram muito sistema de informação. Né? Então, isso funciona bem. Então, que demais. Então, eu falei hoje cedo com ela, falei assim, Débora, eu preciso do número de... como é que tá? Ela tem tudo. Ela falou assim, não, tem que, olha, a gente tem... Eu falei, você não tem 50 plus, eu não tenho, mas ela tem 40. Porque ela falou assim, olha, a gente partiu de 37... Acho que para homens, 40 para mulheres, ela tem umas estatísticas que ela foi... não tem, quando você fala a estatística, é isso? Não, eu não sei quantos são, eu não tenho o número de quantos são 50 plus, eu tenho uns 40 plus. Vou até pesquisar os 50 plus também. Vale a pena. Porque a gente tem também, mas 40 eu já fiquei feliz. Super, mas vale a pena porque geralmente de 40 a 50 ainda tem. De 50 em diante cai drasticamente. Então aqui é um olhar bacana de se olhar. Mas aqui de 40 acima já tá. Porque a gente faz, apesar de a gente se posicionar como 50, tem empresas que a gente faz programas 40. 40, 45, porque não tem ninguém. Agora, tem. Porque assim, é natural, né, André? Assim, tipo. A gente não sabe até quando vai trabalhar. Se até 80, se até 70, se como você falou, seu pai 71, meu pai parou antes disso, né? Mas eu trabalho até os 75, eu não tenho nenhuma previsão de parar, pelo contrário, eu me sinto começando. É isso, as pessoas não querem mais parar, né? Então, querem continuar ativo. Isso. Você consegue se imaginar? Não. É ótimo, vou ficar viajando. Essa é a bolha da bolha da bolha no Brasil, em termos de conseguir, né, ter uma grana e parar de trabalhar. Mas também nada. Não é o suficiente, né? Em termos de vida. Empolgadíssima, eu tô com projeto Sucesso Brasileiro. O projeto prevê próximas temporadas, novas fases, né? Escritos, livros e palestras e tudo aqui sobre o tema. Então, pelo contrário, me sinto começando. É isso. Me sinto começando. E André, o que você entende por sucesso? Sucesso. Para mim, sucesso é algo que começa pelo autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: sucesso para mim é aquilo que faz sentido para você. Então, por isso que eu falei que tem a ver com autoconhecimento. Você saber o que faz sentido para você. Eu, por exemplo, eu sou viciada em fazer a diferença na vida das pessoas. Se eu acordo todo dia e eu não impactei alguém de alguma forma,
não valeu ter acordado, né? Sim. Então, isso para mim é sucesso. É acabar o dia e falar, putz, tô cansada, mas fiz aquilo que eu amo e que faz sentido para mim. Então, sucesso para mim antes de mais nada, você se conhecer e saber aquilo que faz sentido para você. O resto é consequência. Então, o dinheiro, todas as ações que às vezes a gente associa sucesso, né? O que os perfis dos Instagrams, redes sociais que as pessoas postam, viagem, isso é consequência. Então, para mim, sucesso é atingir aquilo que faz sentido para você em termos de propósito, de missão e do teu próprio perfil, né? Então, para mim, é parte do autoconhecimento. Muito legal. E você deu muitas dicas bacanas aqui, mas se você puder dar algumas dicas para quem quer ter sucesso e olha para você e olha o seu sucesso de carreira, de trabalho, de fazer o que gosta, que dicas você daria? Legal. Acho que uma dica importante é saber fazer o verdadeiro networking. Porque muito se fala em networking, mas poucas pessoas sabem fazer, né, o verdadeiro networking. Então, o que é o verdadeiro networking? Não é só ter o contato da pessoa, não é só se conectar numa rede social. É ter uma troca, onde você vai colaborar de alguma forma para uma pessoa e outra pessoa vai colaborar para você. Não é só pedir socorro à hora do sufoco, né? Então, cultivar o networking, eu acho que isso é fundamental para o sucesso. Por quê? Numa hora de uma transição de carreira, na hora que você está empreendendo, na hora que você está procurando um emprego, ou você está super sólida na sua carreira, essas conexões fazem totalmente a diferença. Sim, né? sem dúvida. Em todos os sentidos, não importa o estágio em que você esteja. Tem pessoas que às vezes me questionam, falam, Andréa, mas para você isso é importante porque você é muito relacional, você é essa pessoa. Concordo, mas todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa. Tem gente que é bem menos que eu, então vai sofrer mais para fazer isso do que eu, talvez. Sem dúvida, Mas aqui é um fator crítico de sucesso, porque quem conhece quem que de repente em pouco tempo você resolve aquilo que você precisa resolver. Seja algo simples ou algo mais complexo. Eu acho que aqui é uma dica simples, mas não é tão simples de se executar. Não. E precisa ter uma intencionalidade, ou seja, colocar lá na agenda. Preciso praticar o networking, por exemplo. Né? Porque a gente, numa vida tão corrida, fica só apagando incêndio e a gente não cultiva isso de forma como deveríamos. Ótimo. Ótima dica, eu concordo. Gênero, número e grau. E eu acho ainda, complementando, que começa desde cedo. Desde cedo. Você sabe que eu sempre incentivei meu filho e minha filha a fazer isso assim, olha, tenha bastante amizade, tente ser amigo de todo mundo. Tente ser amigo de todo mundo. Não por interessar, porque faz bem. Faz bem para o seu desenvolvimento e faz bem para você aumentando o seu network. Então começa lá com a sua filha, meu filho, todo mundo desde novinho, fala assim, já vá fazer seu network aí. E o Maturifest que você falou é também um evento de networking. Sim. Né? Então, a gente proporciona em diferentes momentos durante o evento networking, por acreditar na força que é o networking. Então, não adianta ir lá beber de tanto conteúdo bom e não fazer networking. Verdade. Né? Então, são alguns exercícios. Vindo para cá, eu recebi o convite para ir num evento e tal. Falei, vou chamar não sei quem. Depois, em 30 segundos, eu já... Não vou convidar ninguém. Porque eu quero ir sem conhecer ninguém. Senão, a gente não exercita o networking, né? Então, a dica é ótima. Exercitar networking. Estaremos lá no Maturifest, dia 14, 15 e 16 de agosto, com certeza. Muito bom. Como é que você acha que a gente vai estar no Brasil daqui a 20 anos? Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou daquela pessoa que, se eu vejo o copo, né, essa garrafa aqui, eu sempre prefiro vê-la mais cheia do que mais vazia. Apesar dela não estar na metade. Então, assim, temos muitos desafios, né? Não daria para elencar vários aqui, macroeconômicos, enfim. Mas eu enxergo um Brasil melhor, com pessoas melhores, né? Quando eu falo pessoas melhores, é que está impactando positivamente de alguma forma. Então, eu tento fazer, né, ser uma agente transformadora disso, e que mesmo que a gente não consiga mudar o mundo, aos pouquinhos a gente vai criando uma legião de pessoas transformadoras. Então, assim, tem muita gente ruim, tem muito processo estrutural, né? Quando se fala em política, quando fala, enfim... Mas eu acredito muito em pessoas boas no meio de todos esses ecossistemas. Então, eu sou uma pessoa otimista. Que bom. Então, eu prefiro enxergar um Brasil daqui 20 anos
né? Hoje eu tô com 42, com 62, muito melhor. Ótimo. E se não tiver, eu vou continuar batalhando para estar melhor. E aí nós vamos estar trabalhando talvez os 70 plus. Opa! Você vai estar fazendo programas, olha, que hora que resolvemos os problemas dos 50 plus, dos 60 plus. Agora estamos trabalhando programas para 70, 80 plus. Os centenários. Os centenários. Então a gente combina, daqui a 20 anos a gente vem falar de novo. Tá marcado, hein? E vamos falar sobre os centenários. Fechadíssimo, até porque tem até uma ótima indicação de série do Netflix, da Blue Zones, que são as áreas onde as pessoas envelhecem melhor. Fica a dica. Centenários. De pessoas centenárias, regiões do mundo que tem mais pessoas mais centenárias. Uma dica, pessoal, cheia de dicas boas aqui. Que bom. André, excelente. Passa rápido. Passa rápido o papo com você. Obrigado pela sua simpatia. Horas. Vamos fazer outros. Vamos com fazer. Certeza, nos vemos no Maturifest, vamos fazer outros eventos, vamos trabalhar de parceria, vamos falar da Multi, dessa história, como integrar os programas, alguma coisa assim. Também acho. Muito bacana. Muito bom. Obrigada pelo convite. Queria agradecer muito a sua presença. É um tema muito legal. Muito bacana, bom saber que tem pessoas como você, como Maturi, como evento, assim, tratando desse tema com todo carinho e profissionalismo, assim, parabéns. Obrigada, para nós. Você é um super sucesso brasileira. Obrigado, viu, André? Ótimo papo, valeu. Galera, é isso. Então aproveite, já deixa o seu like aqui, comente, compartilhe. Obrigado pela sua audiência. A ideia é sempre trazer episódios semanais, inéditos, com os temas atuais e bacanas assim para o nosso crescimento profissional e pessoal. Valeu, galera. Nos vemos.